Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Aqui é Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, e estamos começando mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 17 de abril. Bom, pessoal, nesta manhã as bolsas europeias e os índices futuros de ações nos Estados Unidos operam com uma certa cautela, à espera da divulgação de dados de balanços de bancos e também de indicadores que possam fornecer aí um melhor termômetro sobre a saúde do setor corporativo nos Estados Unidos e também sobre a possibilidade de termos ou não uma recessão por lá. Nesta semana, pessoal, os investidores então vão acompanhar os balanços das empresas como Charles Schwab, Bank of America, Goldman Sachs, Netflix e Tesla. Para essa segunda-feira, como destaque, a gente tem um bom desempenho das ações de energia e commodities na Europa, enquanto as bolsas de Hong Kong e Xangai na China apresentaram aí valorizações significativas antes da divulgação de dados sobre a reabertura da economia chinesa. Lembrando que esses dados vão ser divulgados hoje por volta das 11 horas da noite, em que nós teremos aí o PIB da China, ele que deve mostrar um crescimento aí de 4% no primeiro trimestre em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, e também vão ser divulgados dados sobre produção industrial e vendas no varejo. Por conta disso, pessoal, a gente acabou tendo um movimento de alta bastante significativo por lá. Bolsa de Xangai na China subindo 1,5%, Bolsa de Hong Kong subindo quase 2%, Bolsa japonesa praticamente no 0 a 0, mas uma leve alta. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,5%, Paris e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, altas em torno ali de 0,05%. E quando a gente olha para os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,05%, Dow Jones alta de 0,09% e a Nasdaq na contramão caindo 0,09%. Beleza? Essas são as principais movimentações das bolsas globais. Em relação ao dólar, o DXY, né, o dólar contra uma cesta de moedas, a gente tem uma alta de 0,11 neste momento, 101,67 pontos, e essa acaba sendo a segunda alta consecutiva. Dólar se fortalecendo, isso acaba prejudicando o desempenho de moedas de países emergentes. E o que nós temos de informações, pessoal, é que fundos de hedge estariam apostando, né, que esse período mais longo de quedas semanais do dólar, em quase 3 anos, pode ser revertido, tá? Por uma questão técnica, abrindo espaço, então, para uma recuperação de curto prazo. Vamos acompanhar se isso realmente vai avançar ou não. Enquanto isso, obviamente, que seguem as preocupações no radar com a deterioração do setor imobiliário e os seus impactos na economia por lá. Muito importante, pessoal, a gente entender essa correlação que existe entre a recessão ou não nos Estados Unidos, como isso vai impactar na inflação, impactar no emprego e que, por consequência, vai impactar nas movimentações aí das taxas de juros nos Estados Unidos. Enquanto a economia estiver aquecida e a inflação não dando aí sinais consistentes de arrefecimento, o Fed, o Banco Central norte-americano, vai precisar manter o discurso mais duro. A partir do momento que nós temos sinais, né, de que as coisas estão melhorando, isso abre espaço para o Banco Central norte-americano adotar políticas menos restritivas e o mercado, obviamente, que vai reagir diante desses fatos. Beleza? Bom, pessoal, queria falar um pouquinho aí sobre as commodities. Nesta manhã, a gente tem o petróleo recuando 0,5%, $82 o barril, o cobre também caindo meio, níquel subindo quase 3%, e na China o minério de ferro teve um dia positivo. O que nós estamos monitorando, né, é que o mercado imobiliário na China passa por um bom momento de recuperação. Ainda há riscos, né, no tocante a questões regulatórias e a sustentabilidade desse crescimento. Mas, enfim, isso já está sendo suficiente para manter aí o minério de ferro num nível, né, relativamente alto em relação a outras commodities. Também seguem no radar a demanda de aço pela China e a reabertura, né, de um importante porto de exportação na Austrália, ele que ficou fechado na semana passada por conta de um furacão, né, de um ciclone que atingiu a região. Tá bom? E o petróleo
como não comentei anteriormente, na minha opinião, esse movimento de queda acaba sendo mais por uma questão técnica do que necessariamente alguma mudança aí no fundamento. Afinal, na semana passada aí, o petróleo acumulou 4 semanas consecutivas de alta, tá? De ganhos. Então isso abre espaço aí para uma realização de lucros. Beleza? Deixa eu ver aqui mais movimentações internacionais. Acho que só comentar aqui um pouquinho do VIX, que é aquele índice do medo. Ele tem uma alta hoje de quase 4%, mas mesmo assim está numa região muito baixa, 17 pontos. Então o mercado ainda animado, ainda segue otimista. E o Bitcoin caindo 1,5%, ele que volta aí para baixo dos 30 mil dólares a unidade, neste momento 29.880 dólares. Falando sobre o Brasil, acho que a grande expectativa hoje fica por conta da entrega do projeto do arcabouço fiscal, esperada para acontecer nessa segunda-feira, conforme informado aí pelo ministro da Casa Civil, o Rui Costa, na semana passada. O anúncio, né, das linhas gerais do arcabouço fiscal ajudou a melhorar aí o humor do mercado, contribuiu para uma queda recente aí do dólar, uma alta da bolsa. Porém, pessoal, o que a gente vem comentando aqui com vocês, tá? Ainda existem diversos pontos de incerteza e que precisam ser esclarecidos aí com esse projeto. Na última sexta-feira, a gente também teve a entrega da LDO de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela que prevê aí zerar o déficit primário em 2024 e estabelecer um salário mínimo na faixa ali de R$ 1.389. Por enquanto, pessoal, essa questão fiscal segue ainda no radar dos investidores. Beleza? E para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Exetec, empresa do setor de construção civil. Ela registrou aí lançamentos com valor geral de vendas de 127,2 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, o que corresponde a uma queda de 74% comparado com o primeiro trimestre do ano passado. A companhia que realizou apenas um lançamento no período, que foi o empreendimento J em Vila Mariana, um bairro aqui de São Paulo, capital. Também tivemos a Light, empresa do setor elétrico, que atua na parte de distribuição de energia no Rio de Janeiro. Ela informou em comunicado à CVM que o pagamento das debêntures pela companhia está suspenso em virtude aí de uma medida judicial cautelar. Assim, esses pagamentos aí de 6 sedes de debêntures que anteriormente estavam previstos para acontecer nesta segunda-feira, eles não irão acontecer. A Light, pessoal, que vem passando por uma situação bastante complicada aí no curto prazo, o papel que se tornou muito especulativo, há uma expectativa da possibilidade da não renovação da concessão do serviço que é prestado hoje ao estado do Rio de Janeiro, e enfim, pessoal, a empresa segue numa situação muito, mas muito complicada. Vamos ver como isso se desenvolve, mas obviamente que isso, na minha opinião, vai trazer um movimento de queda para o papel nesta segunda-feira. E por fim, a gente teve a 3R Petroleum, ela comunicou que o seu conselho de administração aprovou na última quarta-feira um aumento de capital mediante uma emissão privada de novas ações, que pode ficar na faixa entre 600 até 900 milhões de reais. O objetivo é levantar recursos aí para aumentar a sua posição de caixa. Acredito, pessoal, que essa notícia, a princípio, ela pode gerar um efeito negativo, tá? É uma diluição dos atuais acionistas, porém, a depender da demanda, de como isso acontecer, pode trazer uma visão um pouco melhor aí a longo prazo, dando melhores condições aí para a companhia em relação à sua alavancagem e também abrindo espaço aí para futuras aquisições, futuros investimentos. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um dia aí de poucas novidades. Segunda-feira aí começando com a marcha um pouco mais lenta, mas é importante dizer, tá? O mercado continua aí no radar, olhando para a temporada de balanços nos Estados Unidos. Por enquanto, os números que foram trazidos aí para a gente na sexta-feira passada dos bancos que já começaram a divulgar por lá, trazem um tom um pouquinho mais otimista, tá? Mas enfim, vamos ver aí se realmente esse cenário continua aí, já que além dos bancos, a gente vai ter empresas aí como a Netflix e a Tesla divulgando os seus números. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.